Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para nos mantermos no cenário de guerra, nomeadamente para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que pareceu ser um desaguisado entre António Guterres, secretário-geral da ONU, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Embaixador, permita-me que lhe coloque a seguinte questão, talvez um pouco inesperada, mas gostava que, se não se importasse, que nos respondesse. Sei que conheceu o Sergei Lavrov pessoalmente. Que ideia é que faz do atual ministro dos Negócios Estrangeiros russo? Bom, eu conheci Sergei Lavrov há 20 e tal anos e, portanto, fui colega dele como embaixador nas Nações Unidas. E, nessa altura, vale a pena dizer, a Rússia, estávamos na época do 11 de setembro, a Rússia era um país extremamente cooperante com as Nações Unidas e com os países ocidentais e tinha uma relação extraordinária, estranha até com os Estados Unidos, dado que estavam os dois eh, empenhados na luta contra o terrorismo, extremismo islâmico. A Rússia apoiou a ida dos Estados Unidos para o Afeganistão e o ataque ao Afeganistão facilitou tudo isso e, portanto, Lavrov era o embaixador disso, digamos, e a sua imagem era um personagem, para já, muito importante nas Nações Unidas, porque os 5 membros permanentes das Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, são as pessoas essenciais e as pessoas centrais da atividade das Nações Unidas, e Lavrov, além de um profissional extremamente competente, tinha nessa altura, portanto, uma capacidade de articulação com todas as áreas, e como a Rússia tem sempre com a parte, com o Sul, uma especial relação, como tem a China, Lavrov movia-se muito bem nessa dupla relação. É preciso percebermos que a China não existia, para utilizar uma expressão simples, não existia sob o ponto de vista internacional, com a relevância que a Rússia tinha. A China não era um ator muito importante. Lavrov aparecia como uma figura que navegava em todas as águas e em todos os mares. Era um homem muito simpático, eu pessoalmente tenho que confessar que tinha uma relação de amizade com ele, e até um homem com humor, com muito humor, um fortíssimo conhecimento. O Lavrov, mais tarde que eu o vi à distância como ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, é uma figura, digamos, do aparelho. Igual, as pessoas já não se lembram, mas algumas pessoas mais idosas lembram-se de Gromyko, que era um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros que teve no período final da Guerra Fria, teve um papel importante. É um diplomata transformado em político, e na Rússia essas coisas são mais ou menos comuns nesse tipo de regimes, é normal essa transição. Lavrov tem-me, eu diria, surpreendido pela sua obstinação, é um fiel seguidor de Putin, clarissimamente, e, e cumpridor, às vezes até, eu diria, um bocadinho indo longe demais no rigor, no seu seguidismo, porque parece criativo nessa matéria. Surpreendeu-me um pouco, confesso, estava à espera de um personagem menos anguloso, mas de qualquer forma, é um performer. As pessoas podem ser bons ministros ou maus ministros, independentemente dos regimes, e, portanto, Lavrov é um bom ministro para aquilo que Putin quer. Claro. Como é que viu este desentendimento com António Guterres? Ora, aqui há um ponto interessante que os nossos espectadores é curioso, pode ser curioso, que é o seguinte: nas Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, há muitos anos, que era assim. O secretário-geral das Nações Unidas é alguém escolhido pelos países ocidentais a quem a Rússia não dizia que não, ou a quem com a concordância da Rússia. Desde os países ocidentais são os Estados Unidos, estamos a falar dos países ocidentais, membros permanentes do Conselho da Revolução, Claro. do Conselho de Segurança. E, portanto, estamos a falar de Estados Unidos, na prática, depois com o Reino Unido e com a França, e do outro lado a China e a Rússia. Mas a China praticamente era silenciosa nesta matéria. E se nós nos lembrarmos bem, e não são tantos anos quanto isso, quando António Guterres foi nomeado, e foi nomeado depois de fazer aqueles exames e aquelas provas, e ir afastando várias pessoas, até afastando várias mulheres, o que na altura se pensava que ser praticamente impossível, foi preciso a palavra final da Rússia. E na altura, eu recordo-me perfeitamente que as pessoas, houve quem dissesse, até na opinião pública portuguesa, Guterres precisou que Portugal se empenhasse para que a Rússia lhe desse o aval, portanto vai ficar ali sob as mãos da Rússia. Bom, o que é que aconteceu? António Guterres acabou por ser, nesta
nesta conjuntura atual da guerra, uma figura que desagradou à Rússia, desde o início. Se nós relembrarmos bem, António Guterres denunciou a ocupação, denunciou a violência, denunciou a quebra do direito internacional e a circunstância de a Rússia estar a ferir princípios da Carta das Nações Unidas. Isso desagradou à Rússia no início. Depois, a relação compôs-se ligeiramente quando Guterres acabou por intermediar a questão dos cereais com a Turquia e com a Rússia e com a Ucrânia. Mas agora, Guterres, muito claramente, na sua intervenção no Conselho de Segurança, e foi importante que o fizesse num Conselho de Segurança que é presidido pela Rússia, as pessoas acharam muito estranho que a Rússia presidisse ao Conselho de Segurança. É preciso percebermos que o Conselho de Segurança tem uma rotação mensal de presidências que é puramente mensal, isto é, não tem qualquer Regimental. regime acidental, é que aconteceu a ser a Rússia agora. Lavrov decidiu naturalmente ir a Nova Iorque para tirar um bocadinho de efeito da circunstância de estar a presidir ao Conselho de Segurança, ele que tem estado, digamos, debaixo de fogo e até com dificuldades de transitar entre vários países, foi a Nova Iorque, decidiu fazer uma apresentação, digamos, da sua posição, e a sua posição é uma posição que define aquilo que a Rússia quer, isto ele considera que há uma ordem mundial criada pelos Estados Unidos, ou aproveitada pelos Estados Unidos, em particular a partir do fim da Guerra Fria, isto é, a partir de 1991, e que os Estados Unidos são uma espécie de unipolaridade definida pelos Estados Unidos, e que a Rússia contesta a Rússia e outros países contestam. E Lavrov, ao fazer isso, no fundo quis dizer que estava a cumprir a Carta das Nações Unidas e que era esse o espírito. E Guterres respondeu muito claramente que a violência e tudo aquilo que se tinha passado e que se está a passar na entrada das tropas russas no território da Ucrânia fere o direito internacional, fere a Carta das Nações Unidas. Lavrov zangou-se com isso e teve uma reação negativa em relação a isso. Isso, no fundo, prova que António Guterres tem estado na dificuldade que é sempre para um secretário-geral poder intervir num quadro em que há um membro permanente do Conselho de Segurança envolvido, e quase sempre é sempre os Estados Unidos, desta vez foi a Rússia. Lembremos do que se passou com o Kofi Annan quando os Estados Unidos de George W. Bush invadiram o Iraque. Já no passado se tinha esse problema, se tinha colocado com Boutros Ghali, e portanto, noutro contexto, e portanto Guterres disse o que tinha a dizer. Representou a voz das Nações Unidas, representou a voz da Carta das Nações Unidas. Claro que Lavrov não deve ter gostado, mas é a vida. Exato. Embaixador, como é que viu, para uma resposta rápida, o facto de vários países do leste europeu terem decidido cortar a importação de cereais da Ucrânia, uma vez que alegam que isso está a ser cada vez pior para os próprios produtores internos? Parece-lhe que há aqui algum deslace na hegemonia da União Europeia e da Europa na resposta à invasão? À subida dos interesses, à emergência dos interesses. O que aconteceu foi que, quando do boicote que a Rússia impôs à saída dos cereais ucranianos através do Mar Negro, que é preciso percebermos que a Ucrânia é um produtor de cereais importantíssimo, tem entre 10% a 15% do fornecimento mundial, e a circunstância desses cereais não estarem a sair tinha criado uma subida de preços à escala global, e em particular afetando países pobres no mundo, o que criou uma dificuldade imensa, e que a Rússia utilizou ao fazer uma tentativa, uma negociação, que aliás funcionou durante algum tempo e continua a funcionar, mas intermitentemente, no sentido de se permitir a saída através do Mar Negro, mas também ao mesmo tempo deixando que cereais russos possam sair e fertilizantes russos também possam sair. Nessa conjuntura, e para tentar colmatar a dificuldade, ultrapassar a dificuldade por algum tempo, a União Europeia e a Comissão Europeia em particular negociou com os Estados-membros a possibilidade de se criarem corredores através da União Europeia para a saída, que é mais complicada, mais difícil, porque é por via terrestre, e depois pela saída pelos portos, normalmente por portos no Mar Báltico, de cereais ucranianos. E assim se fez. Só que, ao que parece, muitos desses cereais acabaram por não atravessar a União Europeia, mas ficar na União Europeia.
E ao ficarem na União Europeia, conflituam com o mercado dos próprios países, desses próprios países, e foi o caso da Polónia, da Roménia, da Eslováquia, portanto, países que têm eles próprios produção cerealífera e que se viram, no fundo, em competição com esses cereais. Cereais esses que tinham já passado sem qualquer tarifa, sem qualquer impostos de entrada. E ao entrarem no mercado, no fundo, entram em competição com os produtores internos desses países. E houve vários Estados, não foram muitos, foram 5 Estados, que reagiram relativamente a isso. No caso mais evidente e até mais chocante foi a Polónia, onde eu, aliás, cheguei há bocadinho, que é um país que talvez o país mais apoiante, o maior apoiante da causa ucraniana e que no fundo é o coordenador dos países de leste mas cujos produtores tiveram esse problema e se viram confrontados com essa pressão sobre o seu próprio mercado. Claro. Agora vamos ver em que medida é que a Comissão Europeia consegue fazer compensações aos produtores desses países e digamos, afinar o processo, esse processo de passagem, porque esse processo de passagem foi montado pela própria Comissão Europeia, vale a pena dizê-lo. E, portanto, as disfunções desse mesmo processo tem que ser a Comissão Europeia a recompor. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos comente o facto de a Síria, um regime ainda sob as ordens, ainda e sempre sob as ordens de Bashar al-Assad, a tentativa de a Liga Árabe recuperar a Síria, que estava desde há uns anos completamente esquecida, completamente à margem das relações internacionais, depois de se ter revelado impossível acabar com o regime, coisa que, creio, o Ocidente terá tentado de alguma forma, mas se calhar não muito empenhadamente. E neste momento, a Arábia Saudita, principalmente a Arábia Saudita, enquanto pertencente à Liga Árabe, quer recuperar o regime e voltar a colocá-lo como membro de pleno direito da Liga Árabe. Como é que comenta esta questão, embaixador? A Liga Árabe é uma organização que existe desde 1945 e que junta os países árabes. Foi criada por alguns e depois tem a Generalidade dos Países Árabes. É uma organização, eu diria, uma espécie de CPLP, para utilizar uma expressão simples, dos países árabes, ou de uma comunidade britânica. É uma organização, digamos, cuja homogeneidade, do seu ponto de vista político, da mensagem, até é sempre muito discutível. Mas, enfim, junto aos países árabes, na altura eu diria que o principal fator foi Israel. Acabou, embora a Liga Árabe, vale a pena dizê-lo, foi criada em 1945, isto é, quando foi criada as Nações Unidas, Israel só existe depois de 48. De qualquer forma, digamos, a unidade dentro da Liga Árabe era importante. E junta tudo, desde a Mauritânia até ao Iraque, passando naturalmente pelos países do Golfo e pelos países do Norte da África. A Liga Árabe, em 2011, tinha afastado a Síria. E tinha afastado a Síria pela circunstância de Bashar al-Assad ter feito ter, digamos, recuado perante aquilo que era a pressão da Primavera Árabe, mas depois de ter feito uma repressão grande e vários países da Liga Árabe acabaram por se mobilizar, de certa maneira também mobilizados pelo mundo ocidental, e Bashar al-Assad foi afastado. Estamos a falar de 2011. As coisas mudaram muito no Médio Oriente e mudaram tanto que o António foi capaz de dizer a frase: a Arábia Saudita quer colocar a Síria na Liga Árabe. Se nós disséssemos isso em 2015 ou 2018, quer dizer, parecia tudo doido. Só que neste momento a Arábia Saudita mudou completamente. A Arábia Saudita, mediado pela China, fez um acordo recentemente com o Irão, que tem a ver com a circunstância da dupla influência no Iémen. Isto é uma coisa que era impensável há uns tempos. E estar a Arábia Saudita, neste momento,
como patrocinador da entrada de um regime que não mudou muito. Se nós pensarmos bem, independentemente de se ter sustentado no tempo, o regime sírio não mudou excepcionalmente, continua na mesma, é uma ditadura igualzinha, praticamente à que existia. Bashir al-Assad talvez seja das personalidades do quadro mundial, e em particular do quadro do Médio Oriente, que praticamente não mexeu. É uma ditadura que ali está, com apoio russo na ação militar, depois mais ou menos envolvido num relacionamento estranho. Por outro lado, Bashir al-Assad tinha um conflito histórico com a Turquia, que aliás levou a Turquia a tomar conta de uma parte do norte da Síria. Agora, a Turquia também quer que Bashir al-Assad está a fazer, digamos, estender a mão a Bashir al-Assad nesta fase. Ora bem, nós estamos a assistir aqui a uma mudança tectónica no Médio Oriente que é muito importante. Quem é que neste momento se opõe a esta ideia de recuperar a Síria para o âmbito da Liga Árabe? Atenção, a Síria é também um grande mercado e isso também não é irrelevante para muitos países, em particular do Golfo. Neste momento a Arábia Saudita propõe-se fazer isso e quem está a criar mais dificuldades, a partir do Qatar, e nós sabemos que o Qatar tem uma conflitualidade com a Arábia Saudita que tem vindo a ser atenuada ao longo dos tempos, mas que foi muito complexa, esteve praticamente sob boicote dos restantes países do Conselho de Cooperação do Golfo, e portanto que é uma pequena organização de 6 países dentro da Liga Árabe, que tem uma densidade que lhe é dada, em princípio, pela tutela da Arábia Saudita, e o Qatar é hoje, neste momento, uma espécie de ponta de lança dos Estados Unidos ali. O Qatar tem uma base americana, o Qatar tem dinheiro, tem imenso dinheiro do gás e do petróleo, e o Qatar está a tomar uma posição. Biden utilizou uma expressão uma vez sobre o Qatar dizendo é o nosso principal aliado não nato. É capaz de ser um exagero, tendo em conta o Japão, tendo em conta a Austrália, tendo em conta outros países, mas de qualquer forma, naquela região é claramente e está a criar aliás, a dificuldades. única ponta de lança, não é? Neste momento é a única ponta de lança dos Estados Unidos na Península Arábica. Embora nesta reação contra a entrada da Síria na Liga, a reentrada da Síria na Liga Árabe, haja outros países que estão a reagir. E os outros países que estão a reagir, é fácil, aliás, percebê-lo, é Marrocos, portanto, que faz parte dos acordos de Abraão e que os Estados Unidos de Trump, no fundo, compram por virtude da aceitação da autonomia do Sahara Ocidental. É o Kuwait, que tem uma relação especial com os Estados Unidos, que vem da guerra de 91, e é o Iémen. E de que Iémen é que estamos a falar? Estamos a falar de Iémen governo, que é aquele que está sob pressão, nomeadamente nesta fase em que há um acordo entre a Arábia Saudita e o Irão. E, portanto, vem ao de cima, nesta altura, estas conflitualidades e vem ao de cima, uma vez mais, esta tensão entre o Qatar e o mundo e o resto dos países do Golfo. O Qatar tem uma característica, é que tem lá a Al Jazeera, a televisão, e a Al Jazeera foi, durante as Primaveras Árabes, que começaram, como se lembrará, em 2010, 2011, foi um elemento fundamental, porque é um elemento de transparência, de comunicação aberta. E o Qatar foi sempre um troublemaker, criou sempre dificuldades àqueles países, e tem uma ambição grande, inclusivamente o líder do Qatar visitou a Palestina, visitou a faixa de Gaza, o que criou ali uma tensão, de certo modo, com outros países árabes que não têm essa visibilidade. E, portanto, vamos ver em que é que isto vai dar. Que a entrada de Bashir al-Assad para a reentrada na Liga Árabe é uma coisa negativa para o mundo ocidental e, em particular, para os Estados Unidos, E, portanto, os Estados Unidos vão reagir em relação a isso. E os Estados Unidos e os países ocidentais, europeus, que mais contam ali, a França, o Reino Unido, etc., desejariam manter uma espécie de um cordão sanitário à volta de Bashir al-Assad. Mas esta é uma jogada curiosa que nos deve fazer olhar cada vez mais para a Arábia Saudita, em particular para o seu líder, Mohammed bin Salman, o Príncipe príncipe, no fundo, a mudar tudo isso, e que tem neste momento, depois de todas as malfeitorias que fez, nomeadamente aquela coisa de escortejar jornalistas, que é uma prática pouco lamentável, e metê-los por mala diplomática, o que também é um uso indevido da mala diplomática, criou
pela reação que teve nos Estados Unidos face a isso, que foi, digamos, de denúncia objetiva. A CIA provou a cumplicidade dele e desde então Mohammed bin Salman está sob uma certa pressão e os líderes sauditas não estão habituados a ter esta pressão internacional e, portanto, podem criar algumas surpresas negativas para os Estados Unidos, que eram o seu tradicional aliado, se nós lembrarmos bem, enquanto na altura que os Estados Unidos precisavam desesperadamente do petróleo do Médio Oriente, agora que já não precisam, os Estados Unidos também mudaram calmamente a sua agulha. Um assunto para continuarmos a seguir. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos à Europa, pedindo ao embaixador que comente o facto de o governo de Rishi Sunak, no Reino Unido, ter perdido mais uma figura, desta vez uma figura verdadeiramente importante, era vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Dominic Raab. O que é que lhe diz, embaixador, esta terceira baixa em tão pouco tempo no governo do Reino Unido? António, temos que contextualizar a figura de vice-primeiro-ministro. A figura de vice-primeiro-ministro, que normalmente num qualquer país seria, digamos, aquele que, se houvesse uma falha do primeiro-ministro, o substituiria. No Reino Unido não é bem assim. A figura de vice-primeiro-ministro tem um caráter mais formal. E normalmente nós nunca vimos nenhum vice-primeiro-ministro passar a primeiro-ministro, mesmo nestas crises todas. E, portanto, é uma figura mais formal. Agora, Dominic Raab era uma figura importante, é um homem que esteve com Theresa May, foi o ministro para o Brexit, com Theresa May. Exatamente. Foi ministro dos negócios estrangeiros com Boris Johnson, e agora não só era vice-primeiro-ministro, como era ministro da Justiça. É uma figura da ala direita do Partido Conservador, um homem extremamente bem preparado. Isto que se passou agora tem um contexto interno, digamos, na política britânica e na política administrativa britânica. Porquê? Eu acho que até culturalmente é importante. O serviço diplomático e não só, o serviço do civil servants, os servidores públicos britânicos, é um serviço de altíssima qualidade e historicamente talvez dos melhores do mundo. E tem dentro de si uma cultura. Nós tivemos durante muitos anos na televisão o Sir Humphrey e o Yes Prime Minister, o Yes Minister, que nos explicou isso em caricatura. Mas na realidade há uma espécie de autonomia do serviço público, e os políticos vão passando e o serviço público fica ali. Nós também temos um pouco isso na nossa cultura, mas não com a força que eles têm. E quando há algum comportamento por parte de algum político que pode fugir, digamos, àquilo que é a norma, é o serviço público quem avalia. E depois são os políticos a tirar consequências. E, portanto, Dominic Raab, a certa altura, foi acusado de excesso de bullying, como já se traduz quase em português, portanto, acossamento, assédio, sob o ponto de vista na relação com os funcionários. De rigor, mas de violência verbal, e as pessoas tinham medo quase de falar com ele. Assédio. Parece que é de um assédio quase físico e psicológico, insultando os trabalhadores, os colaboradores, criando uma dificuldade ao longo de vários anos, em vários cargos. Portanto, são aquele tipo de figuras que todos nós conhecemos, que quando têm poder se tornam nos tiranetes. E Raab, parece que é um homem extremamente competente, tem ao mesmo tempo esse aspecto. E, portanto, foi objeto de um inquérito sobre essa matéria, organizado pelo Serviço Público. E tinha dito no início que se encontrassem alguma razão objetiva nesse inquérito, ele saía. E assim aconteceu. Provou-se, ou provaram, um inquérito de 47 páginas em que se chega à conclusão que Raab fez uma série há várias testemunhas nesse aspecto. Ora bem, isto tem um impacto de natureza política, porque Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, desde outubro, já perdeu 3 importantes membros do governo. E numa altura em que, digamos, tinha tido alguns êxitos, lembremos-nos a questão da Irlanda do Norte, o acordo possível com a Irlanda do Norte, que foi, na minha opinião, uma trouvaille, para utilizar uma expressão francesa, magnífica. Depois o acordo com a França sobre as migrações,
aí o encontro com Macron e tudo isso. E agora tem este setback, este recuo, ao perder uma figura importante no Reino Unido, aliás, um bocadinho também como em Portugal. Essas figuras depois são recuperadas mais tarde num outro governo qualquer, Mas claro. aparecem. Já se tinha visto com Suella Braverman, que é a ministra do Interior, que tinha no governo anterior tinha sido afastada, ou tinha-se afastado, e agora voltou, e com força. E agora eu acho que Dominic Raab, a prazo, terá o seu futuro, provavelmente nunca um futuro de primeira linha, mas foi um dos grandes apoiantes do Rishi Sunak durante todo o período, por exemplo, da luta que ele teve dentro do Partido Conservador para ser eleito primeiro-ministro, contra Liz Truss, por exemplo. Raab esteve sempre ao lado de Sunak, e, portanto, isto é um setback, é algo que não funciona em favor de Sunak, particularmente tendo em conta que os conservadores vão ter uma eleição no dia 4 de maio, eleições locais, em que as perspectivas são muito fracas, e tudo indica que estamos naquela fase em que, depois de 13 anos de Partido Conservador, há uma tendência global para a mudança de ciclo. O líder trabalhista Keir Starmer também nem sabia como havia de se colocar nesta questão, disse, isto não devia ter sido Dominic Raab a demitir-se, devia ter sido o próprio Rishi Sunak a propor a demissão do Dominic Raab. Bom, e as coisas acabaram por funcionar assim, e vamos a ver em que medida é que Sunak vai pagar ou não um preço grande internamente. Há um mal-estar no Reino Unido porque a inflação está a cerca de 10%. Há ainda tensões grandes, nomeadamente no mundo laboral, há uma greve de enfermeiros cíclica que está a dar cabo do Serviço Nacional de Saúde, onde é que a gente já ouviu isto, no Reino Unido, e estamos aqui numa situação de tensão. As eleições de 4 de maio vão ser fundamentais para se perceber se Sunak consegue manter-se, e por trás está sempre Boris Johnson, que nunca desapareceu verdadeiramente de um certo imaginário britânico conservador. Como não há eleições muito próximas, as eleições só têm que se realizar, creio que até janeiro de 2025. Portanto, vamos ver como é que Sunak consegue navegar estas ondas daqui até lá, mesmo com estes problemas ao nível da formação do seu governo. Mas já agora volto só ao princípio. É muito interessante, vai ser interessante para o mundo esta relação e os códigos de conduta que vão resultar desta relação entre os políticos e os funcionários. Porque há muito quem diga que em vários setores, e Portugal não escapa a isso, os políticos às vezes, e eu conheci vários assim, durante os 42 anos que fui servidor público, os políticos às vezes são de uma violência muito grande face aos funcionários públicos, que têm à sua disposição e que têm ao seu serviço, e que não há medidas por parte corporativas, por parte dos funcionários, para reagirem a esse tipo de abusos. E, portanto, isto pode ser um exemplo interessante, volto a dizê-lo, naquilo que é o serviço público talvez mais bem organizado do mundo, que é o serviço público britânico. Claro, mais um tema que continuaremos a acompanhar nos próximos programas A Arte da Guerra, que desta vez fica por aqui. Obrigado, embaixador. Continuem a seguir-nos no podcast que têm à disposição nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.